Então eu queria compartilhar algo hoje. Eu vi um cartaz um cartaz do Theo Hayashi, e ele fala diz assim: até quando, tipo assim, até quando você vai colecionar profecias? E me veio uma palavra um dia, que nós seríamos uma geração, não uma geração que iria apenas ouvir ou ser uma geração da promessa. Porque muitas pessoas dizem: eu tenho uma promessa. Quantos aqui tem uma promessa? Levanta a mão assim. Não tenha vergonha. Quantos aqui tem uma promessa? Quantos aqui Deus usou um profeta, uma palavra de direção para a sua vida? Levanta a mão assim. Todos nós, quem vive dentro dessa igreja, provavelmente já teve uma palavra, já teve uma profecia, já teve algo que Deus falou. Deus falou para mim que eu ia ter filhos. Deus falou para mim de uma profissão. Deus falou para mim do meu chamado. Deus falou para mim. Muitas pessoas aqui Deus falou. E muitos até deixaram de acreditar nos profetas, porque acreditaram que o profeta falhou, o profeta errou, o profeta liberou uma palavra sobre mim, não se cumpriu, eu não creio mais em profecia. Mas a minha pergunta nessa noite é: quantos aqui têm andado em obediência àquilo que Deus tem falado com você? Porque Deus não muda, e eu não vou entrar nesse mérito. Deus é fiel, e eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu quero te perguntar a sua responsabilidade daquilo que Deus falou com você. E eu até botei na hora que o alfabeto de Deus é obedecer. Porque tudo que Deus quer de um povo que ouve a sua voz é a obediência. Tudo que Deus quer de um povo que ouve a sua voz é a obediência. Diga para a pessoa que está ao teu lado: tudo que Deus quer, diga, tudo que Deus quer de um povo que ouve a sua voz é a obediência. E nunca se falou tanto nessa geração de eu ouvir a voz de Deus. Quantos aqui? Deus falou comigo, pastor. Deus falou comigo ontem. Deus falou comigo há 10 anos atrás. Eu estou perdendo a voz devagarinho. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eu tenho um chamado para ir para fora. Eu tenho um chamado para ir para as missões. Eu tenho um chamado para morar fora. Quantas pessoas eu já ouvi? Eu tenho uma promessa. Eu vou lutar por essa promessa. E tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos. Mas a minha pergunta é: você tem andado em obediência naquilo que Deus te falou, fazendo as coisas simples? Eu já disse isso várias vezes aqui. A primeira vez que eu recebi uma palavra de Deus, lá no ano de 2001, 2002, que eu seria pastor, eu recebi várias palavras de profetas que me via com anel no dedo, sapato brilhando, com banners, com capa de CD, né? Eu te vejo numa capa de CD. Eu até achava que eu ia ser cantor, Kaori. Será que eu vou ser cantor? O profeta chegava e dizia: olha, te vejo num DVD, não tinha nem DVD na época, num negócio redondo. Eu tenho um monte de mensagem guardada lá em casa em DVD que eu não uso, de conferência, de evento. Mas eu já fui em várias igrejas, já fui em Codó, já fui na África, já fui em vários lugares, que eu cheguei no lugar, alguém disse: olha aquele pastor do DVD. Aí eu: uau, tão importante. Mas sabe de uma coisa? Eu comecei a trabalhar um dia na Losango. Quem conheceu a Losango aqui? Vim de empréstimo. E eu ia para o sol quente do calçadão vender empréstimo, chamar gente na rua. Eu olhava para os céus e dizia: Senhor,
Tu disse para mim que iria me fazer um pastor. Senhor, Tu disse que iria eu tenho um anel no meu dedo. E aí, Pai? Mas sabe de uma coisa? Eu comecei a andar em obediência daquilo que Deus sempre disse para mim ao meu respeito. Eu comecei a trabalhar em obediência, eu comecei a ouvir a voz de Deus, e eu comecei a caminhar nas coisas simples. E sabe de uma coisa? O pastor Ribinha, ele diz uma frase que me marcou um dia. Ele disse assim, pregando num acampamento lá dentro da chácara da igreja, ele disse assim: quando Deus fala algo, diga, quando Deus fala algo, não tem mais nada a ser dito, tem algo a ser feito. Diga, quando Deus fala algo, não tem mais nada a ser dito, tem algo a ser feito. Então a minha pergunta é: o que você tem feito para caminhar em cima daquilo que Deus já falou com você? De obediência. Sabe quantas pessoas Deus falou comigo, pastor, para me esperar o tempo dele. Aí ele se envolve com uma pessoa que não é para ele se envolver. Deus falou para mim para me esperar o tempo certo para o relacionamento. E ele se envolve com alguém, porque ele está carente, mas ele acha que Deus falou. Quantas pessoas Deus falou algo para ele? Deus falou algo para ele assim: eu vou te fazer isso. E ele trilhou para outro caminho totalmente diferente daquilo que Deus falou. E nessa noite, eu gostaria de tentar trazer você para o prumo, para o lugar da vontade de Deus, para que eu e você possamos andar em obediência naquilo que Deus já falou. Não fique com raiva de mim aí, mas qual é a maior promessa do futebol brasileiro hoje? Quem é? Está gravando aí, ele não vai chegar nele, né? Neymar. Sim ou não? Uma das maiores promessas do futebol brasileiro hoje. Estamos esperando o Neymar ser o melhor jogador da Copa desse ano, para ver se a gente consegue ser o melhor do mundo novamente. Mas sabe de uma coisa? Se o Neymar não se posicionar naquilo que talvez Deus já falou a respeito dele, se ele não se posicionar naquilo que talvez a mídia, ou cuidar mais um pouco, eu não estou dizendo que ele não cuida, mas cuidar mais um pouco do seu futebol, daquilo que ele sabe fazer de melhor, ele sempre viverá uma promessa e estará com 40 anos dizendo: era uma promessa do futebol. E sabe de uma coisa? Tem muitos aqui dentro da igreja que tem 10, 15, 20 anos. Aquele menino é uma promessa de um pastor. Aquele menino é uma promessa de um líder. Aquele menino é uma promessa de um cantor, Kaori. Aquele menino é uma promessa, ele canta demais, mas vai viver sempre na promessa. Sabe por quê? Porque não tem andado em obediência naquilo que Deus já falou para ele. E eu ouvi uma frase muito dura esses dias, que o inferno foi o maior evangelizador dos nossos dias. O inferno foi o maior campo missionário dos últimos anos, 15 anos, 20 anos no Brasil. Sabe por quê? Porque muitos vieram à igreja por causa do inferno. Vamos. Eita, pequei, vixe, vou fugir, vou para a igreja, porque eu vou para o inferno, E muita gente, graças a Deus, que tem alguns aqui hoje que vieram com medo do inferno. Mas sabe de uma coisa? Existe uma frase, Rábia, 800 anos depois de Cristo. Ele diz assim: se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face.
Se eu te adorar com medo do inferno, tem uma música do Fernandinho, se não for para te adorar, para que eu nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui, né? Mas sabe de uma coisa? Muitos de nós viemos a Cristo, ou até permanecemos a Cristo com medo do inferno, com medo, sabe, de ficar longe. Mas sabe de uma coisa? Qualquer lugar onde Jesus Cristo não esteja e não seja o centro, já é o inferno. Então você precisa obedecer a Cristo, não com medo do inferno. Você precisa desejar a Cristo por quem Ele é. Sabe, muitas pessoas vêm à igreja por causa das mãos de Cristo, por causa do milagre. Eu não estou dizendo que é errado, ok? Mas tem muita gente que vem por causa do título, outros vêm por causa das frustrações, outros vêm por causa do medo, vem por várias formas. Mas sabe de uma coisa? Você precisa conhecer a Cristo e Ele precisa ser suficiente para a sua vida. Cristo é o suficiente. Então abra a tua Bíblia no primeiro texto. De Tiago. O primeiro que eu te dei, Léo. Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês tanto chamam Senhor, Senhor, Senhor? O pastor Nonato já falou aqui sobre não colocar o nome de Deus em vão. Sabe, muitas pessoas, por que a nossa geração é uma geração que tanto diz Senhor, Senhor, Lord, Jesus, e não faz aquilo que Deus está falando? Sabe, não anda em obediência naquilo que Deus está falando. Então, para que eu e você possamos ser bem-aventurados, e para que Jesus reine sobre nós, nós precisamos andar em obediência. E sabe de uma coisa? Você precisa conhecer Cristo em duas áreas da sua vida. Porque muitos de nós conhecemos a Cristo apenas como Salvador, com medo do inferno. Mas não conhecem Jesus ainda como o Senhor. Aquele que governa, aquele que domina, aquele que lidera, aquele que é suficiente, aquele que governa o meu coração em todas as áreas. Um dia Jesus estava numa multidão, Lucas 11, versículo 27 a 28. E Jesus estava pregando. E uma mulher na multidão se levanta e diz: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ela queria dar uma bajulaçãozinha para Jesus. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. Então nós precisamos ser uma juventude bem-aventurada, sabe? Tem muita gente que diz: cara, como você é feliz, como você é alegre, como você é intencional, como você é empolgado. Mas Jesus responde para ela assim: feliz é aquele que obedece a sua palavra. E para ser bem-aventurado, nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra
e não ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então você está aqui, você está ouvindo Jesus Cristo, você está ouvindo, tem um mês que eu prego todo sábado, eu tenho falado sobre sucessão, eu tenho falado sobre liderança, eu tenho falado sobre ciúmes, eu tenho falado sobre muitas coisas, mas sabe de uma coisa? Se você vir todos os domingos aqui, se você vir todos os sábados aqui, se você ler a Bíblia 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano, e se você não praticar, você será semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e quando sai da frente do espelho, logo esquece da sua face, porque não colocou em prática aquilo que viu. Mas sabe de uma coisa? Nós somos muito inteligentes, irmãos. E quem é mal é nós. A gente consegue decifrar, a gente consegue arrumar um jeitinho, a gente consegue dar uma palavra, a gente consegue... Deus falou algo comigo. E sabe como eu comecei a ouvir a voz de Deus? A coisa que eu comecei mais a ouvir a voz de Deus foi em dinheiro, Braga. Dinheiro. E não foi para receber não, foi para dar. Um dia... eu tinha um cordão de ouro que eu ganhei. E eu ganhei um cordão de ouro. E eu ia viajar para Belo Horizonte, fazer a escola do clamor. E eu estou orando no canto da PIB. Deus falou comigo assim: dá teu cordão para o fulano. Eu falei: misericórdia. É o diabo que está falando comigo. Eu vou para a escola, eu sou missionário, eu preciso de dinheiro, eu preciso de oferta, eu preciso chegar lá. Deus falou: dá o cordão de ouro. Eu tirei o cordão de ouro do pescoço, que eu tinha ganhado. Fui lá no cantinho, botei no bolso desse amigo, começamos a orar e chorar. E eu falei: isso é uma semente, Deus mandou eu te dar, não sei o que é para tu fazer, mas Deus mandou eu te dar. Irmãos, alguém no mesmo dia, e eu não estou dizendo isso para você fazer barganha com Deus, porque Deus não é barganha, ok? No mesmo dia eu fui pegar um voo no aeroporto. Alguém chega para mim e disse assim: cara, eu estava orando, vamos passar antes ali no Banco do Brasil, e eu quero te dar uma oferta. Irmão, na mesma hora que eu dei o cordão de ouro lá, eu cheguei e o cara me deu 2, 3 vezes mais o valor do cordão de ouro. Sabe por quê? Porque Deus, sabe, a gente pega aquele texto: foste fiel no pouco, sobre muito eu colocarei. Não tem nada a ver com dinheiro, irmão, aquele texto. Tem a ver a um estilo de vida que você caminha, ao estilo que você serve a Cristo com a igreja, ao ponto que você suporta as provações. A Bíblia diz como você foi fiel nessa vida aqui, Imperatriz do Maranhão, 10 anos, 15 anos, 20 anos, como você foi fiel nesse pouco, sobre muito você será colocado a uma eternidade comigo na minha presença. Então, às vezes que eu comecei a ouvir Deus, a maioria das vezes foi no dinheiro, sabe por quê? Porque eu estava estudando esses dias aquilo que mais Jesus comparou que chegaria perto dele. Sabe quem foi? Não foi o espírito de prostituição, não foi o espírito das trevas dos últimos dias, foi o espírito de Mamon. E ele começa dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
E sabe de uma coisa? Quando Deus começa a converter um bolso do homem, Ele começa a converter a vida dele toda. Sabe por quê? Começa no dízimo. Começa no dízimo. Aí eu não vou entrar no mérito se você se é da lei, do coração, da gratidão, daquilo que Deus falou com você. Dos 10% que você não barganha, que você não troca. Então, muitas vezes, Deus vai começar a falar com você em coisas simples do dia a dia. Mas a minha pergunta é, até quando você viverá só das palavras proféticas? Quantos anos você vai colecionar as penas de anjo? Tem gente que fica colecionando pena de anjo. Tem outros que ficam colecionando experiências com o Espírito Santo. Isso é bom, cara. Tem outros que ficam colecionando momentos especiais na presença de Deus. Isso é bom demais. Mas sabe de uma coisa? Eu quero te fazer uma pergunta. Você vai se levantar quando para se posicionar naquilo que Deus te falou? Senão daqui a pouco você vai vivendo, vou vivendo. Eu não vou dizer o nome da célula da Kelly para ela não ficar chateada. Vivendo um dia de cada vez. Beleza. Você vai viver um dia de cada vez, mas a Bíblia diz que é de glória em glória, de vitória em vitória. Sabe por quê? Porque Deus já falou conosco. Nós caminhamos. Pedro não caminhou sobre as águas, irmãos. Você sabia? Você sabia? Você não sabia? Pedro não caminhou sobre as águas. Pedro caminhou debaixo de uma palavra. Vem Pedro, e você precisa caminhar em cima de uma palavra que Jesus já te deu. Jesus falou que eu iria ser pastor, pois eu vou treinar para ser o melhor pastor, eu vou me cuidar, eu vou ser intenso, eu vou me posicionar, eu vou se arrastar a multidão, eu vou botar para orar, eu vou botar para ter experiência com o Espírito Santo, eu vou botar as estratégias que eu tenho na mesa. Mas sabe de uma coisa? Eu preciso caminhar naquilo que Deus já me falou. Tem muita gente caminhando aqui igual aquele trio do carnaval, não tem? Na corda, para onde a multidão está indo, ele está indo. Para quem não tem um caminho, qualquer um serve. É de Shakespeare esse negócio, é? Essa frase é dele, é? Para quem não tem um caminho, qualquer um serve. Você tem uma palavra, irmão, e você precisa caminhar sobre essa palavra. Sabe, você precisa caminhar sobre aquilo que Deus te falou. Se Deus te falou que você iria ser um médico, se Deus te falou que você iria ser um administrador, se Deus falou que você ia ser um missionário, se Deus falou que você ia ser um pastor, se Deus falou, o que você está fazendo para caminhar naquilo que Deus já falou? E para de justificar, para de se colocar métodos, caminha naquilo que Deus já falou para você, e você viverá em paz. Sabe, porque quando você caminha naquilo que Deus te falou, você caminha sobre o favor de Deus, você caminha sobre a prosperidade de Deus, você caminha sobre a paz de Deus, você caminha sobre as áreas que Deus estabeleceu para você, você caminha sobre o processo, sobre o tempo. Pastor, já tem 10 anos que Deus me falou, mas eu estou alegre, eu continuo alegre. Sabe por quê? Porque Ele é a minha promessa, Ele é a minha promessa, Ele é, e eu caminho naquilo que Deus falou em obediência. Mas sabe de uma coisa? Tem muita gente que tem caminhado nas emoções, tem muita gente que tem caminhado no sentimento, tem sido apenas ouvintes e não praticantes. Eu já falei aqui várias vezes, um homem chamado Billy Graham, ele diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã de manhã. Nem tem mais jornal tanto, né? Mas a notícia do G1, a notícia da Jovem Pan é mais atual, sabe? A Bíblia é mais atual, e nós estamos vivendo nos últimos dias. E sabe de uma coisa? Você tem caminhado naquilo que Deus falou. Tem muita gente que tem caminhado só na experiência.
Ah, pastor, de evento em evento, de conferência em conferência, de oração em oração, de tarde de milagre, tarde de milagres. Pastor, Deus falou algo comigo aqui. Amém, irmãos. Que dia que nós vamos entrar na prática? Pastor, Deus falou comigo. Deus falou para mim que eu ia ser alguém nessa cidade, que eu iria estar no meio da política, que eu ia estar no... E aí, está fazendo o quê? Porque meu pastor, porque meu líder, porque o casamento, porque a minha esposa, porque o filho, porque a escola, porque não. O que que você está caminhando naquilo que Deus te falou? O alfabeto de Deus é obedecer, meu irmão, é obediência. Jesus, ele teve encontro com homens simples, com homens iletrados, com os fariseus, mas aqueles que colocaram em prática aquilo que ele disse, viveram os propósitos de Deus, sabe? Jesus teve um encontro com os discípulos, ensinou os discípulos, treinou os discípulos. Alguns caíram na caminhada, e sabe qual é uma das coisas mais massa que eu acho? É que passa a história de Pedro. Pedro cai, lá em João 20, 21, Jesus chama ele de novo. Quando ele levanta, ele fala, chama Pedro, eu quero ter um bate-papo com Pedro. Aí ele disse assim, e aí Pedro? Jesus mudou a mensagem, irmão, para Pedro. O que foi que ele disse para Pedro? Pedro, lembra que eu te chamei lá na beira, pescando? Lembra, Jesus? E aí, a chamada está de pé? Tu me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Tu me ama, Pedro? Tu sabes, Senhor. Pedro, cara, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pois vai e apacenta as minhas ovelhas, porque um dia eu te chamei lá na beira daquele riozinho pescando, e a minha chamada continua a mesma, não muda. Caminha em obediência naquilo que eu te chamei, porque tu viverá, sabe? Depois lá em Atos você já vê Pedro, sabe? Lá à porta do templo chamado Formosa, depois você vê ele, sabe? Já subindo, pregando o evangelho, arrependei-vos, sabe? Deus pega um homem simples e já começa a levantar ele com autoridade, sabe por quê? Porque ele começou a caminhar em obediência naquilo que Deus já falou. Deus falou isso para mim, pastor. Deus falou comigo para mim abrir uma célula. Deus falou comigo, e aí eu fico e aí vai começar quando? E aí, vai viver só na promessa? Deus falou comigo que eu iria ser um missionário. E aí, está trabalhando, já tirou o passaporte? Não, pastor, precisa do passaporte. Pastor, tem um chamado, meu coração está em chamas, eu acordo apaixonado, passo o dia querendo. O que é, meu irmão? Eu quero ir para as nações. Já procurou o pastor Feitosa? Eu estava na base esses dias, e eles estavam ansiosos, porque os passaportes deles iam chegar. Coisa simples, 250 e alguma coisa. Você entra no site da Polícia Federal, cadastra lá, e vai lá, marca o dia, vai lá, leva teu documento e tira o passaporte. Vale 10 anos hoje. Está lá o passaporte, porque na hora que Deus chamar, eu era solteiro, irmão. Passei um tempo viajando com Daniel Alencar. Ele dizia, vamos para São Paulo, vamos. Não sabia onde é que ia deitar. Onde ele deitava, eu deitava. Onde ele comia, eu comia. Um dia eu estou em Campos do Goitacazes. E sabe de uma coisa? Eu tomei uma vez com o pastor Ricardo, milkshake de ovo maltine do Bob's. Coisa boa. Aí um dia eu estava lá, nós pregamos no sol quente. Irmãos, e eu entrei e falei, Senhor, aquele que chama sustenta. O Senhor me chamou para isso. Eu acho que Jesus olha e diz, mas tu é desaforado, hein? Falei, eu queria tomar tanto um guaranazinho, milkshake.
Aí eu fui no Bradesco, ó, Maico, tirar um dinheiro. A conta lá estava igual nada, não tinha nada. Meti um cartãozinho, conta fácil, Bradesco, aberta no Correios. Quando eu botei, eu tirei, tinha um valor do milkshake da época, olha, R$10. Deixa eu sacar logo, vai que o banco queira pegar a taxazinha de 3 e pouco. Irmão, quando eu fui tirar o dinheiro, já tinha um dinheiro enganchado na máquina da caixa. Eu fiquei esperando dentro do banco, não tinha ninguém, já era noite. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e Daniel, tinha um dinheiro guardado na boca do caixa lá. E aí, não tem ninguém. Eu falei, Jesus mandou, é presente. Sabe por quê? Porque quando você caminha em obediência, meu irmão, dinheiro, não se fala em dinheiro. Quando você caminha em obediência, não se fala, sabe? Mas sabe de uma coisa? Pensa nos homens bons para dar migué nós. Desde o Éden, irmão. Tu comeu, rapaz, tu desobedeceu, tu está andando em desobediência. Foi a mulher que tu me deste. Galera, Moisés vai orar, a galera sobe, quando Moisés desce, o que acontece? Tem um bezerro de ouro. É uma das coisas mais bestas. E o que foi isso aí, rapaz? Moisés chega zangado. O que foi isso aí? Pois é, aí caiu um monte de ouro aí, saiu um bezerro. Pensa nos homens bons de papo, é nós. Desde a Bíblia, irmão. Como é que o cara Moisés chega e diz assim, o que foi que aconteceu? Eu subi um pouco para orar e vocês já construíram um Deus, um bezerro. Pois é, caiu um ouro aí dentro e saiu um bezerro. Foi o homem que fez, não foi? Mas sabe de uma coisa? A gente vai se colocando a mão entre os pés entre as mãos. Aí sabe qual é a coisa? Ah, pastor, mas foi Deus. Mas foi Deus para me ensinar. Não foi Deus não foi tu. Para de colocar Deus onde Deus não está. Ah, pastor, foi Deus. E sabe de uma coisa? Muitas vezes é vergonha para nós, porque nós estamos andando em desobediência daquilo que Deus falou. Até para falar com alguém é porque, você sabe, né? A gente faz besteira na vida, né? O que foi? Diz aí o que foi que tu fez. Não, pastor, é porque Deus tinha falado algo comigo. Diga assim, eu vou andar em obediência. Diga, eu vou andar em obediência. Naquilo que Deus já falou. Naquilo que Deus já falou comigo. Nós devemos ser praticantes e não apenas ouvintes daquilo que Deus está falando. Eu não vou falar, mas um dia texto de Samuel, Deus levanta Saul, depois ele rejeita Saul como rei, e aí levanta Davi, todos nós conhecemos esse texto. Aí ele diz assim, eu vou te dar sacrifício e tal. Aí Deus fala assim, eu não me agrado em sacrifício, eu me agrado em obediência. O único sacrifício que Deus não resiste é um coração quebrantado e contrito. Ele não despreza. Mas sabe, Deus não tem prazer nas gorduras dos sacrifícios. Deus tem prazer em sua obediência. 1 Samuel 15, de 1 a 3. 1 Samuel de 15, 20 e 23. 1 João 2. 1 João 2, versículo 4 e 6, diz assim, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele.
estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como Jesus andou. Como Jesus andou, irmão? Jesus andou em obediência. Eu estava lendo na vigília agora que Jesus sobe para o monte, chama os discípulos, começa a gemer de choro, já sozinho. Aí ele diz assim: vocês não puderam vigiar nem um minuto comigo? Ah, Senhor, desculpa. Jesus estava no Getsêmani. Getsêmani significa lugar de prensa, lugar de ser espremido, sabe? Jesus, Ele te colocou aqui hoje para você ser espremido. E a gente não gosta de ser espremido, irmão. Sabe, nós não gostamos quando alguém começa a nos confrontar, quando a Bíblia começa a nos confrontar, quando, sabe, Jesus começa a nos confrontar. Sabe por quê? Porque nós criamos um Deus sem ira, nós criamos uma religião do amor, e nós criamos um Deus sem ira. Já prestou atenção? Deus é amor, irmão. Deus é amor. Paz e amor, aleluia. Toda forma de amar é válida. Deus é amor. Sabe o que foi que Deus fez em Jesus Cristo? Colocou toda a sua ira, minha, sua, em Jesus Cristo. E Jesus suportou até a morte. No final ele disse: Senhor, não era o que eu acho que não era o que eu queria não, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Senhor, está consumado. Eu vou morrer vazio. Tudo aquilo que o Senhor me entregou, eu vou morrer em obediência àquilo que o Senhor Deus me chamou. Mateus 21, 28 a 32. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou a ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro. Responderam eles. Jesus lhe disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Jesus estava falando para os fariseus, sabe? Jesus estava confrontando os fariseus, dizendo assim: olha, havia 2 filhos, falando por parábolas. Ele mandou ir para o campo e ele disse: eu não vou. Mas depois foi. Existe outro que diz que eu vou, Senhor. Eu estou com o Senhor, pastor, e não abro. E aí, pastor, estou com o Senhor e não abro nem para um trem carregado de bauxita. Eu estou com o Senhor, pastor, e não abro. Tá mesmo, filho? Tá, amanhã, 4 horas da manhã nós vamos orar. Ô, pastor, estou doente. Qual o que obedeceu, irmão? Qual que obedeceu? O que obedeceu foi aquele que disse que não iria, mas foi. E tem muitos de nós que estamos como esses homens. Eu vou, Jesus. Aonde o Senhor mandar eu vou. Aonde o Senhor fores eu irei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Quem já casou aqui, levanta a mão aqui. Quem já casou? O cara lê aquele texto: aonde tu fores eu irei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Amor, vamos na casa da mãe. Não, amor, não vou não, vai tu só. Tua mãe é chata demais. Ô amor, quero ir para a igreja. Não, não vou não.
Então, olha aqui para mim nessa noite. Comece a andar em obediência, irmão. Muita gente vivendo de palavras lindas. Pastor, recebi uma palavra tão linda. Fiquei no colo do pai ontem. No Shabá de Deus. E aí, filho? E aí agora? Qual é a resposta que você vai dar para Deus? Deus já falou com você. Deus, Ele não está interessado no nosso trabalho, irmão. Deus não está interessado na nossa liderança. Deus não está interessado no teu sacrifício. Deus está interessado na tua obediência. E sabe de uma coisa? Muitas vezes nós estamos como aquelas crianças que a Bíblia diz em Mateus, gritando nas praças, nas ruas. Só que nós tocamos canções alegres e eles não dançaram. Nós cantamos canções de tristeza e eles não dançaram. Olha aqui para mim, pare de viver de experiências, pare de viver de promessas, pare de viver, uma palavra que Deus me deu. Comece a andar em obediência daquilo que Deus te deu. E eu tenho convicção que você vai provar do melhor de Deus na sua vida. Pare. Tudo aquilo que Deus tem falado nesse tempo. É que Deus quer fazer algo no nosso meio. E aqueles que estão atentos vão surfar daquilo que Deus está fazendo. Mas sabe de uma coisa? Você precisa parar. Primeiro de migué. Primeiro de migué. Existem desculpas boas, desculpas maravilhosas, desculpas lindas, mas todas são desculpas. O que é que Deus tem falado com você hoje? Fique em pé. Olha aqui, eu não quero que você venha ao culto da Aliança Jovem por causa de mim. Eu não quero que você venha ao culto aqui porque eu sou teu pastor. Eu não quero que você venha ao culto aqui porque você está em dívida com o culto. Eu vi uma frase pesada esses dias. Se a tua fé, olha aqui para mim, se a tua fé não te levanta para ir à igreja no domingo, ela não vai te levantar para ir aos céus. Eu achei forte. Então você precisa obedecer aquilo que Deus já te falou. Hoje eu estou mais ou menos aqui, sabe, só martelando assim, lembrando, não com peso de acusação, mas sabe, com peso de dizer, ei, Deus já falou contigo algo. E eu, sabe, tem algumas pessoas aqui que eu posso dizer o que Deus já falou, sabe, eu tenho pessoas aqui que eu posso apontar na cara e dizer, ó, Deus já falou isso, e aí, vamos quando, qual é a hora, o que é que tu está fazendo, o que é que tu está se programando, qual é o recurso que você está provendo, sabe, vai passar anos e anos, e você vai chegar para mim e vai dizer, pastor, não deu certo mais uma vez, sabe por quê? Porque você tem andado em desobediência daquilo que Deus te falou. Então você pode andar nas coisas simples daquilo que Deus já te falou, irmão. Sabe o que é que eu lembrei hoje? Tem muitos Jonas aqui. Tem muitos Jonas aqui. Alguém lembra da história de Jonas, né? Tem muitos Jonas fugindo daquilo que Deus já falou aqui. Tem muitos Jonas só
na expectativa. Tem muito Jonas só, vai ser poderoso hoje. Tem muito Jonas que fica só, e aí, quando, sabe? Tem muita gente que fica, tá esperando tanto a onda perfeita que não está pegando nenhuma. Na hora que Deus falar, eu vou. 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 Deus já falou faz hora, já passou faz hora a onda. Quantos aqui querem viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, irmão? Quantos aqui querem viver tudo aquilo que Deus já falou ao teu respeito? Eu quero viver. Eu tenho falado isso, batido todo sábado. Ei, não espere que eu vou viver a vida toda aqui não, meu filho. Eu não vou viver a vida toda no sábado. Eu tenho algo, não estou menosprezando vocês ou a Aliança Jovem, aquilo que Deus me deu. Eu tenho dado tudo aquilo aqui meu. Eu tenho dado meus dias, eu tenho dado meu tempo, eu tenho dado as minhas orações, eu tenho dado a minha vida aqui como um perfume para vocês no sábado. Eu tenho dado tudo para 50, para 100, para 200, para 500, para 1000. Eu tenho dado tudo, sabe por quê? Porque sabe o que é que eu quero? Eu quero morrer um dia. Quando eu falo morrer aqui, para minha liderança aqui, eu quero terminar o culto dizendo assim: Telestai, está consumado. Jesus, tudo aquilo que o Senhor me entregou na Aliança Jovem eu fiz. Agora eu vou para outro nível. E sabe de uma coisa? Deus vai levantar outro, eu sei disso. Deus vai levantar outro melhor que eu. Deus vai levantar outro que vai fazer mais coisa que eu. Deus vai levantar, porque esse é o meu desejo. E eu não tenho ciúme nenhum daquele que vai me suceder aqui nesse altar num sábado à noite. Sabe por quê? Porque eu estarei fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer em obediência. Hoje eu estou aqui fazendo aquilo que Deus me chamou, com alegria, com ânimo, sabe de uma coisa, com expectativa que Deus possa fazer algo na minha vida e na sua vida. Mas sabe de uma coisa? Ei, para de viver de promessa, pelo amor de Deus. Para de colecionar profecias. Para de dizer: eu tenho uma profecia que Deus falou comigo quando eu estava no ventre da minha mãe, e tu já tem 40 anos e ainda está vagueando pelo deserto da vida, porque você não tem caminhado em obediência naquilo que Deus falou. Está na hora de parar de brincar e subir o nível. Está na hora de subir o nível daquilo que Deus está querendo fazer através da sua vida. Até quando vocês viverão? Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Se é Baal, sigam. Se é o Deus Jeová, sigam. Até quando? Sabe por quê? Porque Deus está querendo nos subir de nível nessa noite. Nós começamos com 2 orações aqui. Primeira, profundidade. Segunda, você não foi chamado para ver. Você foi chamado para experimentar. Provai e vede que o Senhor é bom.